Boa tarde. Obrigado por nos conceder esta entrevista para o projeto MEM News, um projeto que visa recuperar, registar, valorizar as memórias que as pessoas guardam das notícias e do jornalismo em Portugal. É um enorme prazer e uma honra tê-lo aqui connosco hoje. Vou começar esta entrevista com perguntas muito simples e meramente para registro. Vou perguntar-lhe o seu nome, a sua idade, o local de nascimento e onde é que viveu. Boa tarde. Em primeiro lugar, também é uma honra para mim estar aqui convosco. Chamo-me Vítor Gonçalves, nasci em Mindelo, uma freguesia de Vila do Conde. Neste momento vivo em Macieira da Maia, também uma freguesia do concelho de Vila do Conde. Portanto, viveu sempre no concelho de Vila do Conde durante a sua vida? Sim, ou na área metropolitana do Porto, pelo menos, sempre no concelho? Sempre no concelho de Vila do Conde durante toda a minha vida, até agora. Pode contar-nos um pouco sobre o seu percurso escolar e profissional? Como é que foi? O meu percurso escolar foi muito interessante, como eventualmente todas as crianças, diferente do percurso escolar das pessoas de hoje, como é normal. Dirigimos para a escola a pé. Tive a sorte de viver perto da escola, naquela altura, a escola primária. Daquilo que eu mais tenho presente, de facto, do que aconteceu na escola primária, são duas memórias, que era o frio terrível que sentíamos no inverno, não havia aquecimento, e daquilo que nós designávamos na altura, denominávamos dos bolos que apanhávamos pelo facto de termos errado, fosse o que fosse. Portanto, era o pão nosso de cada dia. A escola primária foi, digamos, uma experiência interessante, até o momento em que o meu pai faleceu, tinha 7 anos, e tornou-se muito complicado. Tudo mudou na minha vida, na vida dos meus irmãos, da minha família. Mas isso passou. Passado 2 anos tive que ir trabalhar. Fazia a escola com 9 anos logo. Com 9 anos. Fazia a escola de manhã e com 9 anos ia trabalhar para uma oficina de automóveis e, regra geral, trabalhava praticamente sempre até à meia-noite, não é? E então a minha vida, digamos que... Isto nos anos 70, início nos anos 70, sim. Anos 70, 71, 72, 73, por aí fora. A minha vida, enfim, académica não, peço desculpa, mas a minha vida escolar e profissional foi um pouco assim até hoje, não é? Fiz depois o 6º ano no ensino normal, sempre a trabalhar, não é? E depois trabalhei também, deixei completamente de estudar porque não havia outra forma na altura de subsistir que não trabalhar. Portanto, a minha família, ninguém da minha família trabalhava, éramos 5 irmãos e a minha mãe, e eu obriguei-me de facto a ir trabalhar porque não conseguia, digamos, viver, a pensar nas dificuldades que todos estávamos a sentir. E fui trabalhar e depois houve um período da minha vida em que eu senti a necessidade de voltar a estudar. Eu teria mais ou menos 17, 18 anos. Vim aqui para o Porto, para Rodrigues de Freitas, estudar. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu sentia muita dificuldade em vir para o Porto estudar. Sentia dificuldade porquê? Porque eu trabalhava na construção civil. Era um trabalho pesado, porque eu sempre trabalhei muito. Começou como mecânico, depois foi para a construção civil. Comecei a trabalhar numa oficina de mecânica, depois fui trabalhar, ou seja, para uma senhora que vendia nas feiras, ou seja, vendia fruta e legumes nas feiras. E depois fui trabalhar para uma bloqueira que faziam blocos para a construção civil. Depois disso, fui trabalhar para um distribuidor de produtos de mercearia, azeite, etc. E depois disso regressei para a oficina para a qual fui aos 9 anos. E depois disso fui então trabalhar para a construção civil. Trabalhei 7 anos na construção civil, em que ingressei com 16 anos e com 18 anos já era encarregado geral de construção civil.
Depois disso fui para uma empresa têxtil, mais concretamente uma empresa de fiação, que produzia fios para a produção de tecidos, não é? E depois saí dessa para ir ganhar o dobro de uma semelhante, mas mais evoluída tecnologicamente, em que também nessa aí fiz tudo. Fui mecânico, fui eletricista, fui operador de máquinas, fui chefe. Todos eles muito difíceis na medida em que eu sempre me dediquei a 100%, se calhar, enfim, muito mais do que isso, entregava-me completamente ao trabalho. Presumo que por aquilo que passei na minha infância, porque se não trabalhasse não poderia sobreviver, e então cada trabalho que conseguia obter aplicava-me de forma a que eu não ficasse sem ele, não é? E era assim que eu sabia viver e que eu sabia trabalhar, no limite. E quando veio então para o Porto estudar para o Rodrigues de Freitas, eu há pouco interrompi-o, mas quais são então as suas memórias As minhas memórias são... Sempre a trabalhar, não é? São ambíguas, sempre a trabalhar. Trabalhador estudante. Era sair, digamos, de um ambiente de aldeia fantástico, não posso dizer que não, mas diferente aqui da cidade. Alguém que trabalhava na construção civil no limiar da sobrevivência, digamos assim, e passa a vir para a cidade à noite, não é? O contraste era enorme, e quando entro no Rodrigues de Freitas, atendendo que eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, tinha e tenho ainda muita dificuldade de relacionamento, embora faça um esforço muito grande para evitar que isso me domine, não é? Mas senti de facto muita dificuldade na integração no Rodrigues de Freitas. Era um mundo completamente à parte daquilo que eu estava habituado a viver. E acabei por deixar o Rodrigues de Freitas numa situação muito particular. Foi que eu estava numa aula de francês, já tinha dado francês no 6º e 7º ano, mas nunca uma aula toda em francês, não é? Ou seja, eu não conseguia entender nada, estava com muita atenção. E um aluno que estava ao meu lado, que adormeceu, ou aparentemente adormeceu, e que irritou o professor perguntou-lhe o que é que ele tinha dito até esse momento. E ele levanta a cabeça e disse tudo exatamente aquilo que o professor disse em francês. Ora, eu, a partir desse momento, desisti. Vi que não tinha capacidade, pelo menos naquele momento, para estar ali. E a memória principal que eu me recordo e que era interessante, onde eu passava o tempo depois, que era no Shopping Brasília, não é? Na altura tinha surgido, era recente, e ao invés de ir para a escola, deixei a escola nesse momento, ao invés de ir para a escola, ia para o Shopping Brasil. E a vida foi decorrendo dessa forma, não é? Depois acabei por fazer o ensino noturno, ou seja, tinha o 7º ano, não, eu tinha o 5º ano só, e depois fui fazer o ensino noturno para Vila de Conde, para José Régio. Isto porque já tinha um filho, já tinha casado, já tinha saído de Mindelo, fui para Vila Chá, tinha um filho que estava na escola primária e que tinha algumas dificuldades em aritmética. E havia algumas coisas que eu não conseguia explicar, já me tinha esquecido, não é? E eu não conseguia explicar ao meu filho, isso deixou-me uma frustração grande, e eu acabei por decidir ir estudar para aprender, não para mim, mas para poder sentir a satisfação de poder partilhar algum conhecimento com o meu filho, de forma que ele tivesse mais facilidade na escola que estava a fazer. E assim fiz o 9º ano, na José Régio à noite, mas fiquei com o vício de aprender, com o vício de estudar e de saber do conhecimento. Comecei o 10º ano, mas não o acabei, porque entretanto surgiu outro filho. E nesse período tive que dar mais apoio à minha mulher, porque foi difícil para ela, e eu tinha que estar presente, e deixei de estudar nessa altura. Depois surgiu a oportunidade do RVCC, na altura, fazer o 12º ano através desse meio, não é? Não tenho muito orgulho dessa forma de ter feito o 12º ano. Na altura foi a única maneira que eu vi
que era possível fazê-lo e porquê é que eu quis fazer. Nesse momento já não foi para ensinar ninguém, mas porque precisava, para me candidatar a alguns empregos, precisava de facto do 12º ano. Então fiz. Quando eu comecei a fazer esse 12º ano, sempre desacreditando, infelizmente, desse método, não é? Apliquei-me de tal forma que praticamente não dormia, não é? Havia momentos em que só dormia 2 horas por noite. E porquê? Porque eu trabalhava à noite, por noite, por dia. Eu trabalhava à noite, depois, fim do trabalho, que era das 10 da noite às 6 da manhã. Das 6 da manhã saía e ia trabalhar de manhã para outra empresa e saía ao meio-dia. Do meio-dia às 3 dormia, depois levantava-me, porque eu fazia atletismo de competição, levantava-me e ia treinar, e depois de treinar, então aplicava-me no dito portfólio para o 12º ano. Foi um projeto tremendo em que eu me apliquei profundamente, de forma obsessiva, e consegui fazer um trabalho, na minha perspectiva, fantástico, mas que eu não considero equivalente ao 12º ano. Eu não considero equivalente ao 12º ano por 2 razões. Não tem grande matemática, nem tem língua, inglês, tenho português, ao meu nível, mas não tenho inglês, nem tenho, digamos, a matemática, nem física, não é? E por isso é que eu não sinto, de facto, que tenho o 12º ano, apesar de eu ter dessa forma. Uma vida diversificada e rica. Sim, uma vida diversificada e rica. Quando era criança, jovem, tem memória da sua família? Já vi que foi uma infância difícil, uma juventude difícil, mas tem memória da sua família se interessar pelas notícias? Sim, a minha família, de alguma forma, interessava-se pelas notícias. O que é que faziam os seus pais, já agora? A minha mãe não trabalhava. O meu pai, antes de falecer, sim, era doméstica. Antes de falecer, trabalhava numa empresa têxtil também, numa tinturaria. Era uma família humilde, não é? De facto, tal como eu sou ainda hoje. Pronto, as notícias que procuravam saber, obtinham essas notícias através da rádio. Lembra-se da estação de rádio? Estação, não me lembro muito bem da estação, mas lembro-me de 2 coisas que são interessantes, que é do Simplesmente Maria da radionovela. E Eurico, o Presbítero. Lembro-me disso, de facto, e eu próprio, enquanto criança, ouvia essas 2 radionovelas. Não tínhamos televisão, não entravam jornais nem revistas em casa, porque não havia, de facto, possibilidades de o fazer. Esse rádio que lá estava, que também não estaria se não fosse o pai da minha mãe a ter oferecido à minha mãe esse rádio, que era um rádio que parecia hoje uma televisão, um rádio muito grande. Só esporadicamente é que se procurava saber notícias. Isto, em particular, quando o Marcelo Caetano ia falar à televisão. Nós não tínhamos televisão, mas recorríamos a um vizinho ou outro, porque era quase que religioso, tinha que se ouvir Marcelo Caetano. Guarda então ainda memórias de antes do 25 de Abril, nomeadamente das conversas em família do Marcelo Caetano. Sim. Não muito claramente, mas sim, tenho memórias disso, de facto. Iam ver a casa de um vizinho. Exatamente. É interessante. Portanto, mas recorda-se de escutarem noticiários na rádio, ou era mesmo só mais as radionovelas, sim, mas também noticiários. Mas a memória minha memória dos noticiários não é muita. Não tem. E não costumavam comentar as notícias em casa, não tem memória disso? Não, havia um receio quase que... Era um tabu, praticamente, falar das notícias. Isso antes do 25 de Abril? Isto antes do 25 de Abril. E também circunscrevendo isto à minha realidade, não é? Aquilo que eu assistia, aquilo que eu via. Mesmo até nos vizinhos havia algum receio em falar sobre aquilo que se falava na televisão. Não é? Ouvia-se, quase que absorvia-se, e se falava, as crianças, no caso, não ouviam, não é?
E antes do 25 de Abril, de facto, foi isso. E depois do 25 de Abril, ainda vivia na casa paterna, Sim, ou depois do materna 25 no de Abril. caso, mas aí comentavam as notícias com liberdade ou continuavam a não... Não havia grandes comentários. Não havia grandes comentários. Porque... Era ouvir e absorver. Sim, ouvir e absorver. Não, continuámos sem ter televisão durante muitos anos. Enfim, eu casei e ainda não tínhamos televisão, nem já estamos a falar dos anos 80. 85, exatamente, na altura em que eu casei, foi em 85. Ainda não havia televisão em casa. E nessa altura já nem rádio havia, nem televisão nem rádio. Portanto, não havia notícias em casa. Poder-se-ia ouvir notícias às vezes no café, ou então elas chegavam até nós através da ida à mercearia, quando se ia fazer compras, ouvia-se as pessoas falarem. Era dessa maneira que a informação de alguma forma ia chegando até essa altura. Houve algum momento da sua vida em que se tenha começado a interessar pessoalmente pelas notícias? Sim, houve um momento em particular, mais ou menos teria à volta de 25, 26 anos, comecei-me a interessar pelas notícias e por uma razão muito especial, por causa do atletismo. Eu fiz atletismo durante 30 anos, mais ou menos. Estamos a falar do final dos anos 80, então? Sim. Aí, não é? Então, como eu participava em provas de atletismo, gostava de saber os resultados, de como é que o atletismo ia evoluindo, as provas de estrada, provas de pista, etc. Então, comprava o jogo. E depois passei a comprar todos os dias o Jornal de Notícias. O jogo veio-me trazer, digamos, o hábito de leitura do jornal. Eu gostava de algumas coisas que lá lia. Apareci no Jornal do Jogo algumas vezes, como atleta, e isso leva-me a adquirir o jornal, não é? Depois o Jornal de Notícias, pronto, foi pela curiosidade, não é? Pelo perceber como é que as coisas iam acontecendo e como é que, digamos, a comunicação transmitia isso ao público. Final dos anos 80, início dos anos 90, sim, então... Sim. E já tinha televisão em casa nesta altura? Eu já tinha televisão em casa, sim. Logo mal casei, a primeira coisa 85. Que eu fiz, não sei se foi bem, se foi mal, depois foi comprar uma televisão. Sim, comprei uma televisão por 14 contos, 750 escudos. Ainda se recorda? Ainda me recordo. E essa televisão ainda existe. Mas, sim. As notícias, sempre acabei por comprar o Jornal de Notícias, curiosamente está aqui, e o Público também, todos os dias comprava o Público, e ao fim de semana comprava o Expresso. Isso já nos anos 90? Sim, então... já mais para a frente. Sim, sempre me interessei muito por notícias, hoje nem tanto, através de notícias escritas nem tanto, embora seja assinante de um jornal local, já há alguns anos. Que é qual? Que é o o jornal Vila Condense. E porquê? Por causa das atividades que eu vou desenvolvendo, que de vez em quando aparecem lá coisas que são resultado dessas atividades. Não é? Que atividades? Atividades, no caso, associações do ambiente, não é? Que estou ligado a duas associações do ambiente. Uma delas é a AMDA, a Associação dos Amigos de Mindelo, e outra é a FAPAS. O Vila Condense está relacionado mais com os Amigos de Mindelo, porque é um jornal local e noticia, sim. E rádio, já no final dos anos 80, nos anos 90, continuou a ouvir, especialmente notícias na rádio, por exemplo, no carro? Ou... Não, habitualmente não. O rádio no carro não se liga. Mas na televisão... A televisão ouço... Ouvia no passado. No passado, sim. Nos anos 80, 90. Sim, o telejornal... Na RTP1. Na RTP1, sim. Depois, entretanto, apareceu a TVI, salvo erro. TVI? Foi a TVI primeiro, sim. Depois, SIC primeiro, depois a SIC. A SIC primeiro? A SIC foi primeiro. Bom, fui vendo, enfim, e comparando um canal e o outro. Sempre fiquei... Era A4. Era A4. Quando apareceu era A4. Sempre fiquei um pouco fiel, entre aspas, à RTP1, embora agora acho que esteja a ficar um bocado descaracterizada como televisão pública
e irrita-me às vezes um bocadinho a forma como as coisas vão acontecendo na televisão. Particularmente as entrevistas que se fazem a algumas pessoas, designadamente políticos, em que os jornalistas são demasiado interventivos, fazem perguntas e quase respondem. E os repórteres, os jornalistas, os entrevistadores, o que for, de facto, há situações em que me desagrada muito, em todos os canais. E opto por não ouvir, infelizmente. Eu prefiro... Considera pouco credível o Sim. jornalismo e os jornalistas na televisão e tende a não... Sim, tendo a Mas não ouvir. continua a consumir a imprensa, a ler os jornais? Os jornais, só um, que é o que subscrevo, o Total de Vilacondense, e as notícias que vou consumindo agora é através da internet, designadamente no Sapo, não é? Que também foi o primeiro servidor, assim que se pode chamar, e continuo a ir vendo o Sapo, o que é que aparece. As notícias do Sapo. Portanto, o seu primeiro meio de comunicação, ou pelo menos o primeiro meio de comunicação que utilizou para consumir notícias foi então a rádio, porque era aquilo que existia em casa dos seus pais, a única coisa. E ao cinema, na sua juventude? Sim, e ao cinema não ia muito. Ainda se recorda de ver daqueles jornais da atualidade que havia no cinema, ou não tem qualquer memória disso? Não tenho muita memória, de facto, não. Não tenho memória disso. Ok. Então, se quisermos caracterizar como mudou o seu consumo de notícias ao longo dos anos, vou tentar fazer uma síntese e depois poderá acrescentar algumas coisas. Começou pela rádio, depois a imprensa, no final da sua juventude, muito por causa, no início, das notícias do desporto, em particular do atletismo, uma vez que inclusivamente foi protagonista das notícias, e mais tarde a televisão. De qualquer modo, o consumo de notícias alargou-se numa fase da sua vida à televisão e à imprensa. E falou-me do Jornal de Notícias, do Público e do Jogo. E do Expresso. E depois foi perdendo o interesse pelas notícias porque considera que o jornalismo não está a cumprir a sua missão. É isso, e que agora quase se limita ao Vilacondense e a ver aquilo que aparece nas notícias do Sapo. Sim, basicamente é um bocadinho isso. Não cumpre a missão, na minha perspectiva, não. E também não vejo como é que poderá cumprir nas circunstâncias atuais em que nós vivemos. Não será fácil. Porquê? Atendendo à desinformação que existe, não é? Por mais informação fidedigna que seja capaz de ser transmitida, é absorvida por aquilo que, de alguma forma, poderá ser absorvida por aquilo que não é real. Não? Portanto, já quase não escuta notícias na rádio, já quase não vê notícias na televisão, essencialmente é na internet, o Sapo e o Vilacondense. O Vilacondense. Portanto, não podcasts, videocasts, não costuma consumir? Não costumo, basicamente também por todas as razões que foram ditas até agora, mas também porque o tempo não permite, é muito escasso. E tem aplicativos de algum meio, de aplicações daquelas no telemóvel, de algum meio de comunicação? Não tenho, não. Só mesmo, então, também não recebe no e-mail notícias? Sim, no e-mail recebo algumas notícias. De newsletter. De quais, lembra-se? Agora não tenho grande memória, infelizmente. Público, Jornal de Notícias? Não, de meios de comunicação social desse tipo, não. Lembra-se mais ou menos de quando é que deixou de ler com regularidade o Jornal de Notícias, o Público e o Expresso? De que me falou? Mais ou menos há 16 anos. E quais as razões? As razões foram falta de tempo, basicamente, e não sentir que o que estava digamos, no jornal, no papel, digamos assim,
representava de facto aquilo que acontecia. Que acontecia. E também, por uma razão, se calhar essa razão é mais importante, é que aquilo que vinha no jornal hoje, eu já sabia ontem, através da internet. Então, e comecei a ver que se calhar era dinheiro e tempo desperdiçado, atendendo que aquilo que eu ia ler hoje já tinha lido ontem na internet. Pois. Uma das razões principais, até se calhar, foi essa, que deixei de ler o Jornal de Notícias porque lia todos os dias ainda, até há 16 anos atrás, mais ou menos. E quando é que deixou, vá lá, de consumir com regularidade notícias na televisão? Mais ou menos na mesma época? Mais ou menos na mesma altura. Sim, mais ou menos na mesma altura. Comecei também a ter outros gostos, se é assim que se diz, ou apetência para outras coisas. E então fiquei mais interessado em ler não jornais, mas livros, e de facto dedico muito tempo à leitura e também a escrever. Pronto, um pouco isso. Então o tempo que sobra é para descansar e para dormir. E recorda-se de alguma notícia? Há pouco falou-me, ainda se recordava das conversas em família, do Marcelo Caetano, mas lembra-se em concreto de alguma notícia que lhe tenha provocado alguma impressão mais forte na sua vida? Uma notícia que me tenha... Bem, foi o 11 de setembro. O 11 de setembro. Essa, de facto, foi marcante. Viu na televisão? Sim, vi na televisão. Mas lembra-se do canal que estava a sintonizar? Era RTP1. É RTP1. Mas lembro-me de uma que me tocou profundamente, que assisti em direto, que foi a morte do Ayrton Senna. Não é? Também adorava a Fórmula 1 e acabei por perder o interesse, porque havia aquele despique do Ayrton com o... Não sei se era o Nigel Mansell, acho que não. Agora também o Alan Prost. Era o Alan Prost. Alan Prost. E tornava aquilo muito interessante. E também deixei de ver a Fórmula 1, porque depois perdeu o interesse. Essas duas notícias, de facto, impactaram muito na minha vida, no que diz respeito a... Mas e houve alguma notícia que tenha mudado a sua vida? Não? Isso já é muito, não é? Isso já é pedir muito, mas acho que não. Acho que nenhuma notícia mudou a minha vida. Acho que não. Tem alguma memória do 25 de Abril? Sim, tenho. Já tinha, ia fazer 11 anos, 11 não tinha, anos. ia fazer. Lembro-me que saímos da escola e quando saímos da escola eu encostei o ouvido ao rádio e estávamos a ouvir precisamente o contrário daquilo que se diz hoje. Ou eu estava a ouvir precisamente o contrário do que se diz hoje. Qual era a rádio? Não faço ideia qual era. Mas saiu da escola e foi para casa? Sim, para casa. Em casa. Estava a ouvir rádio em Sim. casa. E hoje diz que foi uma revolução sem sangue. Agora, na altura não se dizia isso. Na altura dizia-se que os hospitais estavam a ficar cheios de feridos, etc, etc. Agora, o que é verdade? Bom, não sei. Se estavam, de facto, com feridos ou não faço ideia. Mas sim, estava assustado, preocupado, depois via a minha mãe aterrada, completamente em pânico, e isso, claro, altera, digamos, mesmo que os filhos não estejam muito preocupados com o que está a passar, acabam por ficar preocupados com o que está a passar com a mãe, não é? E a memória que eu tenho do 25 de Abril, basicamente, é essa. Acompanhar pela rádio só a partir da tarde. Só a partir da tarde, a partir do meio-dia e qualquer coisa. E pronto, digamos, ouvir isso e assistir simultaneamente ao pânico da minha mãe. Lembra-se de algum dos acontecimentos marcantes a seguir ao 25 de Abril, de todo aquele processo revolucionário? O acontecimento mais marcante que me aconteceu pessoalmente, eu, relativamente a isso, não acompanhava muito, relativamente, digamos, ao 25 de novembro e etc. Não acompanhava muito e não tenho grande informação retida, digamos assim. Mas, há bocado falámos em ir ao cinema, eu vinha aqui ao cinema ao Porto e a dada altura, ali na Avenida da Liberdade, a Avenida da Liberdade é assim que se diz, não é? Vi aquilo que hoje sei que era uma manifestação, não é? Então, pessoas que surgiam
das ruas, digamos, envolventes, e depois que fugiam, desapareciam e fugiam. Eu fiquei curioso e fui ver. Fui ver, quando dei por ela, tinha a polícia atrás de mim para me bater. É a memória mais marcante, de facto, que eu tenho. E a alegria que tive, conseguir fugir sem levar nenhuma cacetete, sem levar com um cacetete. Muito bom. Seria mais traumático, pelo menos. Se tivesse levado. Teve alguma consciência que a seguir ao 25 de Abril se travou uma luta ideológica nos meios de comunicação? Sim. Na altura? Sim. Pareceu-me que sim. Havia, de facto, várias ideologias políticas. E cada uma delas... 13 anos, nessa altura, do processo. Sim. E cada uma delas queria, enfim, implementar a sua ideologia no país. Mas não tenho mais nenhuma percepção, senão essa, não é? Mas teve consciência, por exemplo, apesar de ser ainda uma criança, mas a entrar já no mundo dos adultos, porque teve que trabalhar a partir dos 9 anos, já tinha, portanto, alguma maturidade. Lembra-se, ou teve pelo menos consciência de que o jornalismo já era um jornalismo sem censura, ou não teve consciência dessas transformações? Não tive consciência dessas transformações, embora ouvia falar, de facto, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Às vezes a liberdade de pensamento podemos entender que podemos pensar aquilo que entendemos, mas de repente, se quisermos passar isso depois para as palavras ou para o papel, já não é bem assim, não é? Mas lembro-me um pouco disso, sim. Daquilo que ia falando na rádio? Sim, mas não com grande intensidade. Nem dos retornados? Isso, os retornados foi de facto impactante. Causou ali um bocadinho de receio em todos nós, porque de facto veio muita gente, mas eu tive a sorte, e espero não cometer nenhuma inconfidência, uma parte dessa gente eu apaixonei por ela. Portanto, nem tudo foi assim tão assustador como isso. Mas sim, os retornados tiveram um impacto. Foi não sei quantos milhares de pessoas é que vieram de repente. Lembra-se de escutar na rádio, de falarem acerca disso? Sim, do receio que isso provocava aos portugueses, da eventual perda de empregos, ou da perda de oportunidades, devido ao facto de estar a chegar muita gente, inclusive até o receio da perda da propriedade privada, das casas que eram ocupadas na altura pelos retornados, de qualquer forma, não é? Isso acabou por ser, não é, de alguma forma recuperado, não é? E gerido de uma forma mais equilibrada. Mas na altura eles tinham que viver em algum lado e em grande parte ocupavam as casas quase que sem autorização. Na minha perspectiva, e no local onde eu vivia, foi um bocadinho assim. E lembra-se também de notícias sobre isso? Não muitas. É mais experiência direta. Mais experiência direta. E o processo de adesão de Portugal às então comunidades europeias, lembra-se de acompanhar as notícias? Sim, lembro-me de acompanhar mais ou menos, vagamente. Pela rádio, continuou a ser pela rádio? Mais pela televisão. Já mais pela televisão. Nunca foi... Eu fui adepto. RTP. Fui muito adepto do rádio porque não tinha outra coisa. Depois perdi o hábito de ouvir rádio. Era mais pela RTP. Para mim foi uma coisa positiva, foi interessante a adesão e que parece que ganhámos muito com isso. Mas, enfim, o tempo dirá. Viu a assinatura do tratado em direto? Estava a trabalhar? Poderei ter visto, mas não tenho memória. E lembra-se de ter acompanhado pela comunicação social alguns dos grandes acontecimentos, depois a queda do muro de Berlim? Sim, a queda do muro de Berlim, lembro-me de acompanhar pela comunicação social, não sei se em direto, de certeza que não. De certeza que não foi em direto e foi uma alegria, de facto. Foi uma conquista quase que pessoal, apesar de não ter sido eu que derrubei o muro, mas foi uma conquista pessoal e foi, de facto, fiquei muito satisfeito com isso. Essencialmente pela televisão. Sim, pela televisão, exatamente. E outros acontecimentos, lembra-se assim de outros acontecimentos internacionais na televisão? A Guerra do Kosovo, na altura. Guerra do Kosovo. Lembro-me que também foi um bocadinho preocupante,
Também através da televisão. Lá está, as memórias não estão muito presentes, mas conforme se vai falando, vou-me lembrando de algumas coisas. Mas não com muita... também o meu papel, não é? Fazer com que as pessoas se lembrem ou tentem lembrar-se de determinadas coisas. Portanto, então, mas nessa altura também já lia a imprensa, disse-me há pouco que já lia com regularidade o Jornal de Notícias, o Público, que surgiu em 91, o Expresso, portanto, acumulando com a televisão. Via todos os dias televisão, o telejornal? Sim, via todos os dias televisão, sim. E o telejornal? O telejornal, particularmente o telejornal. Particularmente o telejornal. Quando jantava? Quando jantava, sempre. Normalmente era o que as pessoas faziam. Da rádio, da televisão, da imprensa, mais recentemente da internet e do consumo de notícias na web, qual é que considera que foi o meio de comunicação que mais o marcou? A rádio, a imprensa, a televisão, a internet? Eu acho que, de certa forma, eu não posso dizer que um deles me marcou mais. Eu acho que todos eles foram importantes na minha vida, a dada altura, não é? Eu gostava muito da rádio, não é? Gostava de ouvir e imaginar o cenário, não é? Em que estava a ocorrer aquilo que ouvia na rádio. Eu gostava muito daquilo que via e lia nos jornais. Acho que cada um deles teve o seu lugar, teve a sua importância. A televisão, nem tanto, se calhar, nem tanto, porque a televisão não nos ajuda a pensar. Não nos ajuda a pensar e o rádio tinha a particularidade de ouvirmos e imaginarmos um cenário. A leitura também, no contexto em que aquilo... A rádio desperta a imaginação. Exatamente. A televisão nem tanto, acho que pelo contrário. A televisão, as notícias eram transmitidas de uma forma diferente do que são agora, não é? Mas nem de uma forma nem de outra desperta, pelo menos a mim, a imaginação. Se tivesse que eleger, eu ia eleger o rádio. Foi o primeiro, não é? Porque foi o primeiro e, portanto, nesse sentido, talvez então o que mais o marcou. Sim, porque permitia, de facto, usar a imaginação sobre aquilo que estávamos a ouvir. O cenário auditivo, exatamente. Agora vou-lhe perguntar, vou fazer um apelo também ao seu julgamento. Acha que as notícias que recebeu afetaram a sua compreensão dos acontecimentos? De uma maneira geral, não. Embora uma vez ou outra possa ter afetado. E depois percebi que afetou mal. Mas de uma maneira geral, não, que eu sou muito crítico e autocrítico. Eu critico aquilo que faço, aquilo que digo. Estou sempre, digamos, a analisar o que faço e o que digo, tal como... Não vejo então esta entrevista para se autocriticar. Não, eu próprio, claro que quando sair daqui vou se calhar criticar algumas coisas que disse e como disse e o que fiz. É óbvio, é um processo de melhoria contínua, pelo menos a intenção é essa. Também lhe vou fazer agora uma outra pergunta que vai apelar ao seu julgamento. Acha que as notícias que recebeu pelos meios de comunicação afetaram a memória que tem dos acontecimentos? Eu não acho, eu tenho a certeza. Afeta-nos a todos. Às vezes estamos convictos e temos as certezas absolutas e de repente percebemos que isso não é bem assim. E eu posso dar um exemplo, se me permite. Claro. E eu, aqui há um ano talvez, encontrei um senhor com o qual trabalhei à volta de 5 anos, e esse senhor já tem uma certa idade, tem quase 80 anos, e disse-me, então Vítor, o teu irmão? Meu irmão, está bem. Nunca mais o vi por aqui, por mim dele. Nunca mais o vi por aqui, que é feito dele. Está na Póvoa. Trabalhei com ele tanto tempo e já não o vejo há uns anos. Disse, mas trabalhou com ele onde? Na Converfil. Ou seja, uma das empresas que eu também trabalhei.
Eu fiquei a pensar, o senhor já não está bem. Ele não trabalhou com o meu irmão, ele trabalhou comigo e está a confundir um com o outro. De facto, há momentos em que nós somos muito parecidos, não é? Nós fazemos diferença de um ano e, de facto, há alturas da nossa vida em que nós fomos muito semelhantes, fisicamente falando. E eu então andei ali um ano a pensar que o senhor estava a ficar senil. A dada altura, ele continua a insistir, que eu tenho-me encontrado com ele com alguma frequência, mas eu nunca disse que o meu irmão não trabalhou lá. E acabo por perguntar ao meu irmão, tu trabalhaste na Combersfield? Trabalhei. Portanto, eu estava convencido que isso não tinha sido real. Estava convencido que o senhor não estava nas suas perfeitas competências mentais. E de repente percebi que eu é que não estava. Ou seja, na medida em que não me recordava que trabalhei com o meu irmão um determinado período da minha vida, nesse local. Portanto, se isso ocorre dessa forma, eu acredito que tudo acaba por nos afetar e acaba por nos fazer afetar as nossas memórias. Eu posso dar outro exemplo já agora, se me permite, que vai acabar no meu irmão também. A dada altura, eu tinha alguns amigos e num determinado período morreram 3 no mesmo dia. O meu irmão estava com eles. O meu irmão foi o único sobrevivente. De um acidente? De um acidente de automóvel. E eu fiquei em pânico quando soube, não é? Fui logo visitar o hospital porque disseram-me que ele estava no hospital. Estava aqui no Hospital de São João. Estava no Hospital de São João, fui visitá-lo, vi que ele estava bem, fiquei aliviado, estive com ele um bocadinho. Ele estava mal, não é? Bem, mas estava... Enfim, estive com ele um bocadinho e foi embora. Fui embora e então frequentava um café e no café desejaram-me os pêsames. Eu pensei que estivessem a desejar os pêsames pelos meus amigos. Mas não, estavam a desejar os pêsames pelo meu irmão. E aquilo foi tão traumático, de facto, a morte dos meus 3 amigos, que quando me disseram que o meu irmão tinha falecido, que eu não estava bem, ao dizer que ele estava vivo, e que entendiam que foi um trauma tremendo, etc, etc. E eu disse, não, eu acabei de ver o meu irmão no hospital, ele está bem. É de lamentar o falecimento dos outros 3, mas o meu irmão está bem. Não está, não pode estar, ninguém pode ter sobrevivido àquele acidente. Está, acabei de o ver. Vai ver o carro. Eu fui ver o carro. E o carro, de facto, estava... Não era um carro, era uma chapa. E eu, quando olhei para o carro, fiquei na dúvida. Mas será mesmo? Meu Deus, ninguém, de facto, pode ter sobrevivido aqui neste carro. E foi outra vez ver se ele estava vivo. Tá. Portanto, as memórias, às vezes, são o que são. Ou seja, são fabricadas pelas nossas emoções e pelas emoções daquilo que nos envolve. Às vezes pelo contexto, não é? Uhum. Há pouco disse-me que abandonou um pouco o consumo de notícias pelos meios jornalísticos, exceto pelo Vilacondense. As notícias são importantes? Claro que são muito importantes. Mas já não lhe traz gratificação consumi-las pelos meios jornalísticos, tradicionalmente? Não, pelos meios jornalísticos não, até porque, enfim, tenho, não sei se é felicidade, sem felicidade, de conhecer alguns jornalistas que estão mal na sua profissão, designadamente do Vila do Conde, em que, como conversámos há bocado, têm um trabalho muito precário, ganham mal, e a insatisfação que transmitem é praticamente permanente. Sofrem bastante e vivem bastante mal. E isso não me agrada, não posso consumir, enfim, se calhar devia fazê-lo, mas não posso consumir jornais cujos proprietários tratam tão mal os seus jornalistas. Não é?
se eles estão mal... Mas se eles fossem bem tratados, consumiria notícias? Sim, presumo que sim, acho que sim. As notícias são importantes, São afinal, importantes, como é óbvio. Será importante consumi-las ou não? Sim, claro que são. Claro que é importante. Eu estou sempre mais ou menos informado, através da internet, Sim, não é? sim. É importante procurar saber como é que as coisas vão acontecendo e, a partir daí, também tomar decisões, não é? E ir fazendo aquilo que entendemos que é necessário e que é possível, de acordo com aquilo que vai acontecendo. Portanto, já não será tão necessário ou tão importante para si acompanhar as notícias pelos meios jornalísticos tradicionais, porque basta o SAP, as notícias do SAP ou outras. Não diria isso dessa maneira. Eu acho que é importante, a imprensa escrita é importante. Agora precisa de se fazer importante, não é? Como é que ela o poderia, como é que a imprensa escrita poderia ser ou fazer-se importante a ponto de o gratificar? Tinha que ser uma imprensa independente, não se deixar comprar, entre aspas, por grandes grupos económicos, como diz a cassete. Não que eu tenha alguma ideologia de esquerda, que eu acho que não tenho nenhuma ideologia política, mas poderei ter. Mas um jornal tem que ser essencialmente independente e isento, e os jornalistas têm que fazer o seu papel. E, enquanto jornalistas, na minha perspectiva, enquanto estão a fazer o trabalho de jornalistas, não podem emitir opiniões, devem transmitir informação, e informação real, concreta, daquilo que aconteceu. E não mais, não é? E hoje o que se vê não é exatamente assim. Esse com muito comentário, Sim. muita opinião. Muita opinião, exatamente. E redes sociais? Costuma usar as redes sociais? Sim, já usei mais, mas uso o Facebook essencialmente. Essencialmente Facebook. Sim. E lembra-se de ter lido notícias partilhadas por amigos, por outras entidades nas redes sociais? Sim, lembro-me, mas tenho sempre o cuidado de depois ir pesquisar se de facto é real ou se não. Ou se não é uma notícia falsa. Portanto, já ouviu falar de desinformação e está perfeitamente ciente de que muitas das mensagens então publicadas nas redes sociais podem ser desinformativas. Exatamente. Encontra então mudanças entre a forma como se noticiava no passado e a forma como se noticiam as coisas no presente? E que mudanças? As mudanças, essencialmente, é a procura do lucro imediato. Isto é, um jornal, um meio de comunicação social, seja ele público ou privado, procura, digamos, ser viável economicamente. Na minha perspectiva, não é? E é claro que deve ser viável economicamente, não é? Porque senão não conseguiriam subsistir. Mas, para além disso, ou a par disso, paralelamente, deve dar a mesma importância, digamos, à isenção e à ética jornalística que na minha perspectiva, é obrigatório, não é? Portanto, já não confia muito nem no jornalismo, nem nos jornalistas portugueses, uma relação de confiança que diminuiu ao longo do tempo. Então. Sim, mas eu não culpava os jornalistas, eu culpo mais a forma como, digamos, tudo evolui nesse meio, não é? Porque, essencialmente, centra-se no lucro e na sustentabilidade da empresa e não propriamente na transmissão de informação. E devia ser, na minha perspectiva, como já disse, devia ser equivalente. Portanto, podemos dizer, se calhar, que o jornalismo está em crise. Sim, acho que sim. Falou-me há pouco da precariedade, dos baixos salários dos jornalistas como sintomas, se calhar, dessa crise. A expressão crise no jornalismo, também da diminuição na credibilidade da informação jornalística. Esta noção de crise do jornalismo transmite-lhe mais algumas ideias ou são essencialmente estas? Digamos, a transformação da sociedade em que vivemos, não é? Vivemos
uma sociedade cuja oferta é muita e diversa. Não nos centramos em nós próprios, nem numa rede social que permita sustentar tudo isto de forma equilibrada. Nós hoje divergimos muito até de nós próprios. Não é? Temos tanta coisa com que nos entretermos que dificilmente conseguimos manter o foco em algo importante. Não é? De repente vivemos, olhamos para trás e não temos nada nosso. Nada nosso, memórias que nos realizem, não é? Ou que façam com que a nossa vida tivesse valido a pena até aquele momento. O que vemos estamos perdidos, de facto, em função das outras coisas. Vivemos um pouco para as outras coisas e vivemos menos para nós. E então o jornalismo hoje não cumpre tanto o seu papel como no passado. Posso concluir isso? Sim, acho das que suas sim. palavras? Infelizmente não. Gostaria de acrescentar algo mais? Alguma coisa que acha que eu lhe deveria ter perguntado e não perguntei? Em relação a este tema, não. Não tenho mais a acrescentar. Pronto, então vamos dar por concluída esta entrevista. Agradeço-lhe novamente a sua presença. Depois esta entrevista será publicada num vídeo no nosso canal deste projeto no YouTube, onde poderá ver a entrevista, e depois, a partir da sua entrevista e de outras entrevistas, nós iremos fazer as nossas análises, introduzir alguns elementos de contexto e de interpretação, e iremos tentar construir aquilo que é o objetivo final deste projeto, uma espécie de uma história do jornalismo em Portugal, a partir da perspectiva do público. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade para se deslocar à Universidade de Fernando Pessoa e nos conceder esta entrevista. Ora, eu é que agradeço. Foi uma honra e um prazer. Muito obrigado. Obrigado.